Olá, essa é uma aula gravada e vamos falar sobre as dúvidas frequentes. São perguntas e respostas e questionamentos que foram feitos ao longo dos cursos, onde eu não inseri dentro da matéria e que eu resolvi fazer um quadro ao final para falar sobre isso. São dúvidas que nós vamos tirar ou alguns complementos que tem na matéria que nós vamos colocar. Bom, essa é uma parte interessante porque se eu fosse dando ao longo do curso, desde lá do começo, talvez vocês não fossem se atentar tanto sobre a necessidade e muito mais a parte prática e dentro do conhecimento que vocês já adquiriram e que vocês estão apenas só implementando e complementando e agregando mais novas informações sobre tudo aquilo que vocês estudaram. Então vamos lá. O primeiro questionamento os florais, eles são feitos com flores e não com outras partes de outras plantas? O que vocês acham? Bom, as essências florais, elas fazem parte de um grupo muito mais amplo chamado de essências vibracionais. As essências vibracionais, elas podem ser feitas sim de outros elementos que não são as flores. Por exemplo, a essência floral Rock Water, ele é produzido ele não é produzido pelas flores, mas ele é produzido pela fonte de água. A Rock Water é a fonte de água, a água que surge do chão e que entra em contato com a pedra. Então, essa energia da água com a pedra vai fazer a vibração da Rock Water. Bom, as flores, elas possuem características que são próprias e tornam as suas essências poderosas. E por quê? Por que as flores, elas realmente são as essências poderosas? A flor, ela é o momento da perpetuação da vida da planta. Então, a flor, ela é o resultado do desejo que essa planta tem em continuar a sua espécie. É o momento da concepção, é o momento da doação, da abertura dessa planta para o mundo. A flor, ela possui energias poderosíssimas, que é o fruto do preparo e da entrega da planta para o fenômeno maravilhoso que é a criação de uma nova vida. A flor, então, ela é um momento especial no qual existe uma enorme concentração de energia vital. Mas a flor, ela não é somente o momento da perpetuação da espécie, ela é também o momento da evolução dessa espécie. É o momento onde as forças, elas se tornam poderosas, elas se transformam em forças poderosas, em forças de evolução, em forças de aprendizado que estão ali em atuação no momento em que a flor se abre, a flor nasce. Essas forças de transformação, de evolução, elas vão facilitar o processo da transformação do próprio ser humano. Então as flores, elas são uma explosão de energia, onde existe forças evolutivas de transformação e de aprendizado fortemente atuante. Vamos para a segunda pergunta. Além de tomar uma fórmula individual, existe outra forma de utilizar as essências florais? Sim. Em um uso normal, em um uso tópico, que a gente chama, as essências florais, elas podem ser misturadas em cremes, que são chamados cremes de bar.
São cremes naturais, cremes hidratantes neutros, que você pode colocar a essência floral ali, também como pode colocar em plástos, ou você pode também pingar diretamente sobre a pele. Para utilização de casas, de ambientes, de carros, em qualquer lugar ambiental, você pode usar um borrifador. Borrifador aquele de planta, que a gente bota água para poder borrifar as folhas, ou então aquele borrifador de passar roupa. Então, você pode utilizar o borrifador de plantas e borrifando o ambiente ou também no nosso próprio corpo. Você pode pegar o borrifador e jogar assim no ambiente, fazer aquele chuvisco, aquela garoa, e deixar aquilo tomar conta do teu corpo. As essências florais, elas têm sido utilizadas dessa forma com muito sucesso, junto também a presidiários. Você vê como a gente pode também utilizar isso. Elas podem ser utilizadas colocando em algumas gotas na água do banho, borrifando em roupas antes de passar. Pode passar com o borrifador no travesseiro, na cama, no caso de bebê, no berço. Lembra que eu falei que para bebês, né? Para bebês existem também uma afinidade, não só o caso a mãe tomar e assim passar para o bebê de forma energética, mas que a gente poderia utilizar de outras formas? Sim, a gente pode colocar na papinha, já tiver sendo introduzida a alimentação, na água, no suco, no leite, na roupa, no berço, a gente pode utilizar isso também. A lista, ela pode ser então imensa de utilização dos florais. É só você utilizar a sua imaginação. O importante é a gente lembrar que são essências vibracionais e que nos cercar delas de forma interna ou de forma externa vai ser uma forma diferente de você experimentar os efeitos das essências florais. Vamos para uma terceira pergunta. Qual o número de essências que podem ser misturadas em um mesmo frasco? Lembrando que se a gente vai utilizar uma essência, nós estamos oferecendo um floral. Se a gente está colocando mais de uma essência, já transforma numa fórmula de floral. Nas essências florais, é recomendado que o terapeuta prescreva até 6 essências no mesmo frasco, podendo, em alguns casos, alguns outros terapeutas, eles defendem também chegar até 8, em casos excepcionais, mas vale a gente lembrar que quanto mais a gente perceber, na verdade, quanto mais a gente prescreve uma quantidade maior de floral, talvez seja o momento da gente repensar se a pessoa não está em crise e precise tomar um rescue remedy, né, que é o floral de emergência, que é a fórmula de emergência, ou saber se o terapeuta está abrangendo muito e trazendo muitas outras coisas para o tratamento dos florais na hora de prescrever. Vamos para uma outra pergunta. A pessoa pode utilizar as essências florais enquanto está tomando algum outro tipo de remédio ou então enquanto está fazendo algum tratamento médico? Pode. As essências florais, elas podem ser utilizadas em si mesmas ou associadas com outras terapias para fortalecer o processo de cura. As essências florais, elas não vão influenciar negativamente em nenhum tipo de tratamento, seja alopático, seja homeopático, ou seja também fitoterápico. Então você pode sim. E elas também não são influenciadas negativamente por esses outros tratamentos. Então elas não criam dependência química, porque não existe nada medicamentoso. Elas têm sido utilizadas sim com muito sucesso
por terapeutas florais, por médicos naturopatas, por massoterapeutas, por psicólogos, médicos veterinários e outros profissionais da saúde também e outros terapeutas, porque como a gente consegue identificar a terapia floral por ser uma terapia vibracional, uma terapia energética, você pode não fundir com outro tipo de terapia, mas agregar como uma terapia floral a uma outra terapia. Elas podem ser um instrumento muito eficazes, tá? Nas mãos do profissional experiente para aumentar a percepção da consciência e facilitar a cura e também criar a harmonia que está faltando nesse momento, né? Lembrando que a gente vai tratar e identificar os estados desarmônicos. Próxima pergunta, próxima dúvida. Quantas gotas e quantas vezes ao dia a gente deve prescrever para uma pessoa? A dosagem padrão são 4 gotas, 4 a 5 vezes ao dia. Então, se for 4 vezes, ao acordar, antes do almoço, lá pelas 17 horas ou 18, né, próximo de, lembrando, assim, imaginando que você almoça meio-dia e talvez o jantar seja 6, 7 horas, pode ser umas 6 horas e antes de dormir. Se for 5 vezes, antes do café, antes do almoço, antes do lanche, antes do jantar e antes de dormir. E se a pessoa esquecer de tomar uma dose? Toma 2 na vez seguinte? Se a pessoa esquecer de tomar o dia inteiro, só lembrou à noite, ela vai tomar, vai multiplicar todas as gotas e vai tomar nesse momento? Não. Não. Se a pessoa esqueceu de tomar de manhã e só lembrou na hora do almoço, ela vai esperar a hora do almoço e vai tomar a dose correta. Se ela tomou de manhã e só lembrou de tomar antes de dormir, ela vai tomar antes de dormir. Ela não vai tomar doses referentes a todos aqueles momentos que ela deixou de tomar. Não. Lembrando que é a frequência e não a quantidade. Então, se ela esqueceu, ok, esqueceu. Lembrou, tomou. Se ela passou 2 dias sem tomar, lembrou, começa a tomar naquele momento. O que ela não pode fazer é ir pingando as gotas referente a todos aqueles momentos que ela deixou de tomar. Nas crises, quando você prescreve um floral e a pessoa entra em crise, entra em contato dizendo que está em crise, qual é o protocolo a ser seguido? É o seguinte: a pessoa entrou em contato com você e disse: estou em crise, não estou conseguindo, me ajuda, pelo amor de Deus, por qualquer coisa. Deixa eu ir aí. Primeira coisa que você vai recomendar para o seu paciente. Você vai tomar o floral de 5 em 5 minutos. Você vai tomar o floral, vai falar a frase afirmativa, vai esperar 5 minutos, vai tomar o floral, vai falar a frase afirmativa. Ok. Quando você começar a perceber o primeiro sinal de melhora, você melhorou 1%. Você vai dobrar esse tempo. Então, se você começou a tomar de 5 em 5 minutos, você vai passar a tomar de 10 em 10 minutos. E aí você notou que você começou a tomar e melhorou um pouco, qualquer que seja a porcentagem. Você vai dobrar novamente o tempo do floral. Então, se passou a tomar 10, vai tomar 20. E assim consecutivamente, até estabelecer o tempo normal. Se aumentou, continua naquele tempo que ela está e vai tentando controlar. Se piorou mais ainda, aí volta aos 5 e 5 minutos novamente e faz todo o processo. Esse é o protocolo para quando as pessoas
estão em crise, tá? 5 em 5 minutos, começou a melhorar, dobra-se o tempo, começou a melhorar, vai dobrando, até chegar à normalidade, ok? Lembrando que você pode colocar no chá, no suco, na papinha, em qualquer lugar, como a gente já viu. Próxima dúvida. Qual a diferença entre a essência floral e as essências homeopáticas, a homeopatia? Bom, o que tem em comum, na verdade, o que tem de em comum é o fato dos dois tratamentos utilizarem essências vibracionais. E ponto. Termina por aí. O que tem de igual são as essências consideradas essências vibracionais. A homeopatia, ela tem como objetivo básico que semelhante cura semelhante. Então, que a mesma substância que trouxe a doença pode curar a pessoa doente com doses hiperdiluídas. Então, dessa maneira, o Dr. Bach, ele considerava que os opostos se curam, né? O estado desarmônico você vai curar com a virtude oposta. Então, para curar o ódio, vai ser necessário o amor. Para curar a tristeza, vai precisar da alegria e assim por diante. As essências florais, elas são do reino vegetal, são do reino vegetal e mineral. Os remédios homeopáticos trabalham com os 3 reinos: vegetal, animal e mineral. As essências florais, elas são especialistas em cuidar do emocional da pessoa. Já a homeopatia, ela vai curar o físico, mental e emocional. Os remédios homeopáticos, eles têm várias dinamizações. Já as essências florais, elas têm uma única dinamização, que é atingir o corpo emocional da pessoa. E atingindo o corpo emocional da pessoa, a gente vai conseguir curar todos os outros corpos, o mental, o físico, o espiritual. E onde deve-se mandar manipular a receita floral? A receita floral, geralmente, você pode mandar em qualquer farmácia de manipulação. Existem florais que são vendidos em drogarias, em farmácias, até você pode comprar um kit de floral para vender, já pronto, que ele já é preparado para alguns sintomas. Esses florais, eles agem de forma abrangente, né? Ele tem um floral para ansiedade, ele tem um floral para medo, ele tem um floral para angústia, mas o que acontece? Não está sendo estudado qual é a necessidade real daquele paciente, o porquê que ele tem essa angústia, o porquê que ele tem esse medo, o que traz essa ansiedade. Mas quem quiser comprar, compra. Quem não quiser, procura um terapeuta floral que ele vai prescrever e deve ser indicado uma farmácia de manipulação. Qual é a função do álcool, né, do conhaque de uva na essência floral? Né? Existe alguma forma de substituir esse brand, né, que a gente chama de brand? Sim. Normalmente, dentro de cada frasco do floral, existe 30% de brand ou 20% de brand. Isso significa menos de meia gota de álcool em uma dose. Essa função do álcool no floral é de não permitir micro-organismos que sejam prejudiciais à saúde. Serve como um conservante. Pode-se sim diminuir a quantidade de brand, mas o tempo da validade também vai diminuir. Geralmente, ou diminui a quantidade ou retira completamente o álcool quando está prescrevendo. Então, você pode prescrever sem a quantidade do brand ou diminuir. Lembrando que a validade também diminui. Também você pode substituir por vinagre de maçã a 15% ou glicerina a 5%. Lembrando que o que eu recomendo
é que todos os grupos, né, lactantes, grávidas, bebês, pets, plantas, você não utilize brand, porque a pessoa pode sofrer alguma coisa, não por conta do floral, mas sim por alguma coisa emocional, alguma coisa que esteja passando, alguma medicação, alguma coisa natural da pessoa, e justificar que começou a passar a se sentir mal após ter tomado a essência floral. E aí te culpabilizar por isso. Então, para evitar certas situações, eu recomendo que esse grupo diabéticos, você não prescreva o brand, né? Porque as pessoas vão ler, vão pesquisar e vão saber que tem, tá? Mas normalmente ele não faz mal, não é acusado em bafômetro e nem nada. Bom, em caso de brand com pouca quantidade prescrita ou sem conservante algum, ele deve ser guardado, o frasco deve ser guardado no fundo da geladeira, dentro de uma caixinha de isopor. Sabe aquelas caixinhas de vacina, caixinha de remédio, naquelas caixinhas de isopor pequenininhas? Você coloca o frasco lá dentro, coloca no fundo da geladeira e deixa lá, certo? É importante a gente ter em mente que a quantidade de álcool que vai ser ingerida ali diariamente, quando você faz a terapia floral, ela é quase que zero, assim, né? Como eu falei, é menos de meia gota de álcool. Então, para não ter dúvidas, você pode diluir as gotas, também as gotas do floral, em um copo d'água. Você deixa ali, quando você for aplicar em alimentos, em bebidas, você coloca, deixa aguardando por 5 minutos e aí você toma. Então você pode botar em chá, em leite, em café, suco, o que você quiser. Uma maneira alternativa que você pode colocar é você colocar na pele, como se fosse um perfume. Você coloca de 5 gotas, fricciona, como geralmente as pessoas faziam com perfume, né? Hoje em dia a gente sabe que não se deve alterar a temperatura do perfume. Passa ali e pronto. Ou utilizando também no borrifador. Outra questão: quais os tipos de doenças que a terapia floral pode curar? A terapia floral, ela não cura doenças. Ela trata do equilíbrio emocional das pessoas e isso faz com que as pessoas tenham menos doenças porque vão estar equilibradas emocionalmente. Por exemplo, a úlcera, ela pode surgir de uma gastrite, certo? Então, e a gastrite, ela pode surgir de uma raiva. Se tratamos a raiva, vamos trazer equilíbrio emocional ao paciente e provavelmente isso vai ajudar no tratamento da sua úlcera. Então, sempre é interessante consultar o médico quando tiver uma doença e aí buscar uma alternativa para a cura emocional. O importante, como terapeuta, é orientar, na verdade, que não deve se interromper o tratamento médico para realizar somente a terapia floral, mesmo que ela diga que está melhorando apenas com a terapia floral. A gente nunca deve incentivar que o tratamento médico seja interrompido, ou a gente sempre tem que incentivar que a pessoa busque um tratamento médico para para com que a terapia floral ajude no físico. Se aquela doença já está no físico, se não é uma doença emocional e ela já está no físico, é interessante que também seja tratado o físico para que esse sintoma físico venha diminuindo na mesma maneira que o emocional esteja sendo trabalhado. E quais são os efeitos colaterais que podem ocorrer quando você estiver tomando uma essência floral? Bom, não existem efeitos colaterais
no tratamento das essências dos florais, tá? Em 20% dos casos, o que pode ocorrer é o que chamamos de crise de consciência. São os valores emocionais que estão ali mal trabalhados ou então estão adormecidos que eles podem emergir. Então, como pode acontecer? E já aconteceram com pessoas que já me relataram isso, que tomaram essência floral, sentiram enjoo, tomaram essência floral, sentiram dor de cabeça, se sentiram bêbados por conta da essência floral. E a gente sabe que não tem no caso de sentir bêbado, não tem uma concentração alcoólica para isso. Né? Não é medicamentoso ao ponto de trazer náusea para uma pessoa. É simplesmente uma crise de consciência que pode acontecer em 20% dos pacientes, e isso, essa crise geralmente dura 2 a 3 dias, certo? As essências florais fazem bem para a gravidez? Ou o blend de uvas ele atrapalha? Bom, sim, não vai haver problema nenhum, né? A essência floral, mediante aquilo que a pessoa vai estar trabalhando, vai trazer um bem porque vai trabalhar o equilíbrio emocional. E nesse período da gravidez, a mulher fica muito mais suscetível a desarmonias emocionais, né? Caso o médico ache que não seja interessante utilizar o blend de uva, você pode prescrever o vinagre de maçã a 15% ou a glicerina a 5% ou sem blend, sem conservante, tendo que manter na geladeira. As essências florais, elas são sim indicadas na gravidez, inclusive ajudam o feto no seu desenvolvimento. E para as crianças de 0 a 150 anos. Quais as essências florais que devo usar para ficar tranquilo? Se alguém chegar para falar para você assim, poxa, eu tô muito agitado, me passa uma essência floral aí. As essências florais, elas não tratam diretamente a doença, e sim a pessoa como um todo. A gente precisa observar o estado emocional que a pessoa tem naquele momento. Então, para saber qual a essência recomendada para aquela pessoa superar o seu problema, superar o seu estado desarmônico, é preciso saber qual é a lição de vida que ela precisa aprender, o que realmente ela está passando, o que levou ela emocionalmente a ficar agitada. Sabendo qual é a lição, é possível prescrever a essência floral que vai ajudar a realizar esse aprendizado. Para 2 pessoas que têm a mesma doença, é provável que os florais recomendados sejam diferentes, porque elas possuem personalidades e experiências de vidas diferentes e emoções diferentes. Então, isso quer dizer que, procurando um terapeuta floral que vai pesquisar a fundo qual é a origem daquele sintoma que ela vem buscar, um tratamento, na verdade, vem buscar um tratamento, se for 2 pessoas, se você atender o dia inteiro de pessoas que venham tratar de ansiedade, provavelmente, e o esperado, é que cada fórmula para cada pessoa seja diferente. Então, uma pessoa ela pode ficar estressada porque ela está constantemente com medo e com receio. Outra pessoa ela pode ficar estressada porque ela está desgastada com a necessidade de dominar as pessoas e mandar em todo mundo. Então, você prescreveria para essas 2 pessoas o mesmo floral? Não. Por quanto tempo nós devemos prescrever a terapia floral para manter a terapia floral para aquela mesma fórmula? Bom, o tempo indicado, no mínimo de 4 meses, no máximo de 6 meses. A partir do 4º mês, a gente pode verificar
no retorno da pessoa se algo já está melhorando, se mais de 50% ela começar a identificar. Lembre-se que a gente faz o teste, a gente traz aquela situação, uma situação parecida, para que ela reflita sobre aquilo, se realmente ela está no processo avançado de cura. Se sim, a gente pode começar a fazer uma pesquisa para começar a trabalhar uma nova fórmula, tá? Mas em todo caso, se ela ainda continua, ainda preciso de verificar, ainda preciso, o que você pode fazer? Você vai mantendo os mesmos florais, e se você trabalha com algum outro tipo de terapia, você vai introduzindo essas outras terapias. Olha, eu trabalho com constelação familiar, que pode te ajudar a superar esta questão. Eu trabalho com barra de Axis, eu trabalho com energia prana, eu trabalho com meditação, eu trabalho com o que você estiver. Se você trabalhar com outras terapias, você pode começar a colocar essas suas terapias junto com o tratamento. Bom, gente, essas foram alguns questionamentos que vêm surgindo, né, e algumas dúvidas, algumas coisas para poder relembrar para vocês. E eu fico por aqui e nós continuamos a aula em outro vídeo.